Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar aqui no estúdio sobre o câncer e o excesso de peso. Os quilinhos a mais podem favorecer o surgimento de vários tipos de doença, é o que dizem os pesquisadores. Também vamos falar sobre um projeto que trabalha a importância da participação das famílias no processo de socialização de jovens assistidos pela Secretaria Estadual de Prevenção à Violência. E a gente ainda mostra alguns alagoanos apaixonados por um dos mais antigos veículos de comunicação do mundo. Estou falando do rádio. Cerca de 640 milhões de adultos e 110 milhões de crianças no mundo são obesos. Para aqueles que estão acima do peso, segundo especialistas, os quilinhos a mais podem significar uma maior probabilidade de desenvolver vários tipos de câncer, como tumores cerebrais, no estômago, pâncreas, ovários, colo, rim, mama, útero, entre outros. Um relatório publicado na revista New England Journal of Medicine adiciona 8 tipos à lista de cânceres já conhecidos por serem mais comuns em pessoas com sobrepeso. Aqui comigo no estúdio está o médico oncologista Fábio Jorge Lima. Doutor, eu e o senhor não somos os bons exemplos para esse tipo de situação. Corremos sério risco, como a boa parte dos nossos telespectadores? É verdade, Miguel. Eu só queria fazer uma pequena correção, que eu coordeno a equipe de clínica médica, medicina interna, que na Santa Casa de Misericórdia, e que a gente tem uma relação direta com a oncologia, até porque esses pacientes chegam antes para a gente, para depois ir para a oncologia. Então, quando a gente fala desse tema, envolve multidisciplinar, né? Não dá para falar apenas da especialidade, né? Nós conversamos dentro da casa e optamos por trazer a pessoa que faz a parte generalista, exatamente porque a população ela chega primeiro no generalista e depois para o especialista. O que você está colocando aí é absolutamente verdade, né? Eu separei para essa conversa um resumo muito didático de 57 trabalhos do mundo inteiro. O que a gente chama de meta-análise, né? A soma de todos esses trabalhos leva a uma conclusão muito semelhante em diversos lugares do mundo. Ou seja, conclusões iguais, métodos semelhantes para um tema previamente escolhido. Exatamente o que você está colocando, né? O aumento de peso é diretamente proporcional ao aumento do risco de câncer e é diretamente proporcional à mortalidade com esse câncer. Ou seja, o tubarão branco é maior do que o que a gente pensava. O sobrepeso, a gordura, a elasticidade proeminente da barriga, enfim, tudo isso colabora muito com, não só os cânceres, mas diversos tipos de doenças, né? Pressão alta, problemas renais, enfim, o sobrepeso, ele para e passo nos acompanha com o envelhecimento, né? E é genético, é um processo genético, mas muitas pessoas têm dado provas que com disciplina, né, pode-se controlar essa situação. Existe primeiro a gente conceituar, né, o que seria peso saudável, peso doente, vamos falar assim para que a população entenda mais facilmente, né? A gente coloca uma regrinha básica que não vai se aplicar nos casos específicos, mas que, de um modo geral, se aplica. Você pega o seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. Isso chama-se IMC, Índice de Massa Corporal. Se esse IMC der entre 18,5 e 25, o resultado dessa conta, você vai ter o peso ideal. Se ele tiver entre 25 e 30, você tem o sobrepeso. Se ele tiver acima de 30, é o que a gente chama de obesidade. E se esse acima de 30 ou acima de 35 tiver doenças relacionadas ao peso, é a famosa obesidade mórbida. Então, a gente concorda plenamente com essa afirmativa sua, Miguel. A gente está escolhendo o tema câncer, mas, na verdade, a escolha é geral, né? Se você precisa de uma ideia de saúde geral,
evidentemente que o peso, o sobrepeso, está inserido nos problemas relacionados à saúde. Quando a gente fala em câncer, contextualizando, o que se fala de percentuais é o seguinte: por si só, a obesidade aumentaria em 10% a mortalidade. Então, seria a morte de 1 em cada 10 no paciente que tem câncer, exclusivamente por ter peso alto. Se a gente fizer isso em subgrupo, os pacientes que você colocar, homens e mulheres, tem trabalhos que mostram que se você comparar o homem com câncer sem sobrepeso e o homem com câncer com sobrepeso, essa mortalidade pode aumentar em até 50%. E nas mulheres passa dos 60%. Então é assim, é uma corrida para que você trate, na verdade, duas doenças. Precisa se entender que o peso ele precisa ser encarado não só como um fator de estética, mas como um fator decisivo na qualidade de vida. E a outra situação é que o paciente precisa enfrentar, não só o paciente, mas a família inteira, uma cultura. Nós temos uma cultura de comermos, nos saciarmos. Isso. Então, isso, se o homem é aquilo que come, e em regra estamos com sobrepeso, essa colaboração já vem de cultura, não só genética, mas cultural também, não é? Isso. A gente pode dividir didaticamente também hipertrófico e hiperplásico. Hiperplásico é aquele gordinho que nasceu gordinho, que faz um monte de esforço e continua gordinho. Seria as próprias células desse paciente que eles são grandes geneticamente, para se entender mais facilmente. E o hipertrófico, o nome está dizendo, é aquele que tem peso maior pelo excesso de ingestão. E lembrar que isso é uma razão entre a entrada e o gasto energético, né? Então, quando a gente fala da alimentação, a gente não pode dissociar da atividade física. Porque esse resultado é que vai dar sobrepeso ou não e vai dar aqueles famosos cálculos de calorias que cada um vai precisar. E ainda tem uma outra coisa envolvida nessa história. Todas as vezes que a gente tem uma relação que desvia para um lado, culturalmente, a gente tende a se adaptar. Então, aí você aumenta a roupa, você passa a esconder um pouco mais o corpo, porque vem dessa cultura familiar, e o nordestino tem muito isso, o bonitinho é aquele que come muito, o saudável é aquele que come muito. E, no final das contas, hoje já está mais do que provado que isso não é o caminho ideal para que a gente tenha a vida saudável, né? Outra situação, doutor, é que, além de ser gordinho, né, boa parte da população gordinha está comendo errado. Antigamente a gente comia melhor. Eu vejo assim, mais batata, macaxeira, inhame. Hoje é Cheetos, sanduíche, e isso tem uma carga de sódio muito grande, de conservantes, corantes, né? Existe uma mudança de cultura dentro da cultura de comer muito, né? Então, quando a gente pensa nos nossos pais, nos nossos avós, mesmo aqueles que comiam além do que precisavam, o tipo de alimento era diferente do de hoje. Isso é resultado da industrialização e resultado dessa vida corrida que todos nós temos. O que é que acontece? As pessoas estão com cada vez menos tempo de realizar, de cozinhar, de preparar o alimento adequadamente. Substitui isso pelos famosos fast food, pelos industrializados, e todos esses trazem uma carga, além de não ser a comida naturalmente adequada, uma carga de conservantes, entre eles o sódio, que evidentemente a gente vai pagar o preço em algum momento dessa mudança de hábitos. Além do mais, nós temos também assim, uma tecnologia em favor do ser humano,
E um desenho animado famoso aí já configura isso, é todo mundo sentado numa cadeira comendo e para onde vai com um controle remoto, não se dá um passo para nada. Essa cultura também ela colabora muito com essa estatística, não? Lembrar daquela história que a gente tocou um pouquinho antes, né? É resultado do que você ingere, mas também é resultado do que você tem de gasto energético. Então, quanto mais facilidade a vida moderna traz, menos gasto energético a gente costuma ter. Basta dizer hoje que os adolescentes dessa geração aí que está nos 13 a 15 anos, eles passam horas sentados à frente do computador, coisa que há 15, 20 anos atrás não era bem assim, né? O fato de ter essas facilidades na mão, elas diminuem a movimentação. Junta isso a uma má alimentação, o resultado é o que a gente está vendo, né? É uma verdadeira pandemia de obesidade. Pandemia, para o público entender facilmente, é aquilo que está em todos os lugares do mundo acontecendo ao mesmo tempo. Então, a obesidade é uma realidade mundial. E o curioso é que quem vai à academia sempre tem um corpo melhor. A academia não está recheada de gordinhos e gordinhas, não. Está recheado dos longilíneos, né? Pessoas mais saudáveis, né? Parece que os gordinhos estão confinados mesmo, né? Esse trabalho sem confinamento é uma coisa interessante. Fica cômico na hora que a gente começa a falar disso. Felizmente, a gente tem visto, a gente por ser litorâneo, tem visto um aumento da atividade física na nossa orla. Isso é uma coisa que a gente vem notando, que grupos, inclusive dos gordinhos e daquelas pessoas que estão buscando mudar a atitude para ter que mudar a qualidade de vida, mudar para melhor, evidentemente, e elas, enquanto não se sentem bem, isso é uma questão de autoestima, elas não se mostram nas academias. Isso é muito comum acontecer, né? E quando a gente volta para pensar no tema que a gente escolheu hoje, é uma coisa interessante porque há uma explicação científica para o aumento de peso, aumentar a possibilidade e o desfecho dos cânceres. É que eu vou usar a palavra gordinho, não no sentido pejorativo, mas para que a população entenda mais facilmente. A pessoa que tem um peso acima, ela naturalmente desenvolve o que a gente chama de resistência à insulina. A resistência à insulina está diretamente ligada ao aumento de alguns tipos de cânceres, né? Se a gente raciocinar que você aumentou e o que você está usando é o seu trato digestivo, facilmente a gente relaciona com os cânceres dessa região com o aumento deles, né? Então vai aumentar o câncer de cólon e reto, que são o pedaço final do trato digestivo, os cânceres de estômago, os cânceres de pâncreas, muito ligado à insulina, os cânceres, infelizmente, de mama e colo de útero também entram nessa história e ocorre por resistência à insulina, porque o gordinho, de um modo geral, aumenta os mecanismos inflamatórios do corpo, então a gente precisa entender que ele é um inflamado 24 horas por dia, eles aumentam ou fazem o que a gente chama de distúrbios do metabolismo, e que isso ocorre, aumenta a secreção de alguns marcadores tumorais, e esses marcadores tumorais, que era para estar quietinhos, eles começam a se manifestar. Então já tem várias linhas de conhecimento científico que não é só achismo, né? O que hoje se demonstra na prática que uma série de marcadores de crescimento tumoral e de aparecimento tumoral estão ligados ao aumento do peso. Conversamos hoje com o Dr. Fábio Jorge Lima. Muito obrigado pela entrevista. Ótimo, a gente está sempre à disposição. Nós, na Santa Casa, com todo o grupo, com toda a equipe multidisciplinar, o que a gente espera é que a educação continuada, que é isso que a gente está fazendo aqui, né? A TV Educativa é mestra nisso, seja um veículo de esclarecimento e que a gente reduza o número de tratamento. A nossa ideia é que o paciente não adoeça, né? Ele não precise do tratamento. Então, o grande segredo de tudo isso é informação e, evidentemente, a gente, se há necessidade, mudar a atitude, né? Mudar a atitude com uma educação,
com atividade física regular e, evidentemente, com alimentação dentro do correto. No próximo bloco, vamos falar aqui no estúdio sobre o programa Florescer, que trabalha a importância da participação da família no processo de socialização dos jovens assistidos pela CEPREV. Você ainda vai conhecer alguns alagoanos apaixonados pelo rádio. Pauta especial, volta já.